Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Creio que Cristo foi o inventor do método audiovisual, o qual envolve som e imagem. Como em seu tempo não havia projetores de slides, DVDs e gravadores, ele falava de tal modo que o povo, ao ouvir, criava na própria mente as imagens. Assim, as lições de Cristo se tornavam inesquecíveis. Certa vez, um pai de família estava lendo o capítulo 7 de Mateus no culto familiar, quando, sem razão aparente, o filho menor de 4 anos desatou a rir. O pai o repreendeu, dizendo-lhe que o culto era um momento sagrado e, portanto, não era hora de rir. Mas o menino, mal podendo se conter, explicou que achara engraçado o texto que o pai acabara de ler. O pai releu o texto e descobriu que, de fato, a passagem continha uma boa dose de humor, que ele jamais havia percebido. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? As crianças alegres reconhecem facilmente o caráter absurdo de qualquer coisa, e as coisas absurdas as fazem rir. E aí estava algo duplamente absurdo: um indivíduo com um poste atravessado no olho, procurando um cisco no olho de seu irmão. Com tal ilustração vívida, as multidões jamais se esqueceriam da lição que Cristo quis ensinar. Ninguém deve julgar o outro. Só quem estiver sem pecado tem o direito de procurar faltas nos outros. Outro absurdo explorado por Cristo: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas 8, versículo 16. Nesta passagem, há também um duplo sentido. O primeiro é que um lampião debaixo de uma cama não ilumina a sala. E o segundo é que, pelo fato de ele ter uma chama viva, certamente queimaria o colchão. Há, portanto, um toque de humor nesse exemplo, através do qual Cristo ensinou que nenhum mistério ou segredo importante para a salvação deve ser ocultado daqueles que se dispõem a ouvir. Já dissemos que as crianças se divertem mais facilmente do que os adultos, pois são capazes de reconhecer mais prontamente o caráter absurdo de certas coisas. E se reconhecermos que Cristo era um homem bem-humorado, descobriremos uma profundeza ainda maior em sua afirmação de que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, versículo 15. Que Deus conserve em nós o espírito inocente de uma criança, que é um traço de todo o herdeiro do reino. Permita isso no dia de hoje e ore comigo agora. Senhor Deus, preciso entender a Tua palavra e a forma simples como a apresentava às pessoas daquela época e a nós em pleno século XXI. Por favor, me dê a vontade de uma criança de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de refletir, que Deus proteja
você e sua família. Que Ele tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Os grandes hinos que fizeram história foram recuperados e estão disponíveis para serem ouvidos a qualquer momento em velhoshinos.com.br. A vida tem tristezas mil. Mensagens inesquecíveis que trazem recordações de um tempo incomparável. Manso e suave, Jesus está chamando. Deus sabe o que vai dentro da... Veja, ouça e adicione aos favoritos. Ouve a oração suplicante. velhoshinos.com.br. Deus vê sua angústia e lhe acalma. velhoshinos.com.br